Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E hoje, atendedor de um pedido antigo aqui no canal, que de tantos em tantos alguém me manda uma mensagem pedindo, que é: faz um vídeo falando da Vivian Maier, faz um vídeo contando a história da Vivian Maier ou comentando as fotos dela, enfim, fala da Vivian Maier no canal. Tem um vídeo aqui no canal que eu tinha feito há um tempão atrás, que falava de 3 fotógrafas que todo mundo deveria conhecer, e naquele vídeo, eu vou pôr o card para quem não viu esse vídeo, é muito legal. Vai lá ver e conheça a história dessas 3 fotógrafas, que eu não vou falar os nomes para você ficar aí com a curiosidade mesmo, porque hoje o nosso tema é a Vivian Maier, mas nos comentários daquele vídeo já tinha um monte de gente falando da Vivian Maier e tal. E aí, juntou, que bastante gente pede, com um vídeo que eu assisti do canal The Photographic Eye, do Alex Kilby, com outros vídeos que eu vi no canal The Art of Photography, do Ted Forbes. O Ted Forbes fez 3 vídeos sobre a Vivian Maier, e 3 ou 4, 3 eu tenho certeza que eu vi. E o do Alex Kilby, do Photographic Eye. E também eu li um artigo grande do Oscar Colorado. Tá? O link de tudo isso que eu estou falando está na descrição aqui do vídeo. Então os vídeos do Ted Forbes, do Alex Kilby, o artigo do Oscar Colorado. Então os vídeos estão em inglês, o artigo está em espanhol. O artigo é fácil de traduzir para o português se você não entende espanhol, mas está muito tranquilo, tá? É muito fácil de entender. Eu não sei espanhol e eu entendi tudo no original, então não acho que alguém vai ter dificuldade, mas se tiver, tem tradutor online. Aí eu fui pesquisando, fui lendo, fui me informando, juntei tudo para jogar neste vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo do que o usual, e eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês querem que eu faça vídeos como este, com outros nomes da fotografia, quem quer que seja. Então, se você quer que eu faça esses vídeos dando uma analisada na história, nas imagens, na importância histórica para a história da arte, de alguns nomes da fotografia, coloca aí nos comentários quem você gostaria que eu desse essa boa examinada e uma boa analisada. Esse vídeo aqui vai ter 3 blocos, tá? Porque eu juntei muita informação, e os blocos são uma introdução rápida de quem foi a Vivian Maier, como ela foi descoberta, para aqueles de vocês que porventura não conhecem. Outro, uma pequena análise estilística do trabalho dela, comentando coisas de composição que ela fazia com frequência e o que a gente pode tirar de informação sobre isso, o quanto ela era ou não inovadora para o período em que ela fotografou, o quanto ela era ou não diferente daquilo que já circulava na fotografia, para depois a gente chegar numa conclusão do quão relevante o trabalho da Vivian Maier é para a fotografia, ou se de repente a história sobre ela é maior do que o trabalho fotográfico dela, se sim ou se não. O vídeo vai caminhar tentando esclarecer estes pontos. Então vamos lá. Parte 1. Quem foi Vivian Maier? Vivian Maier viveu de 1926 a 2009, tendo fotografado principalmente entre 1950 e meio de 1990. Então lá para 1995 não existe mais, 96, por aí não existe mais muito registro dela ter fotografado depois disso. Então, entre os anos 50 e os anos 90 do século 20, ela fotografou. Ela trabalhava como babá, ela fotografava como hobby, e ela tem uma característica peculiar, que é: ela não mostrou o trabalho fotográfico dela ao longo de sua vida, pelo menos que se saiba, para muita gente. Há um ou outro registro de que ela tenha mostrado para algumas pessoas algumas coisas, mas pouco. Então ela não foi procurar revistas para ser publicada, ela não foi procurar jornais, ela não tentou ser uma fotógrafa profissional. Então não há no trabalho dela a busca por profissionalização na fotografia. Então, diferente de variados nomes que a gente possa citar daquele mesmo período,
de Margaret Bourke-White, que estampou sei lá quantas capas de revista, Tony Friessel, que estampou também capas, artigos, foi fotografar guerra. Se a gente pegar fotógrafos, que eu falei fotógrafas, mas se eu pegar fotógrafos, então Henri Cartier-Bresson, a gente está no mesmo período, Gary Winogrand, Lee Friedlander, uma boa parte do modernismo brasileiro que eu falei do livro outro dia, do livro sobre a fotografia modernista brasileira, tá também nesse período histórico. Então tem um monte de gente aí, e a maioria dessas pessoas, de alguma forma, se profissionaliza na fotografia, publica em revistas, publica em jornais, participa de exposições, publica livros e assim por diante. A Vivian Maier não quis trilhar este caminho, não trilhou, não buscou trilhar, não há nenhum indício de que ela tenha buscado trilhar este caminho. Ela trabalhou como babá e nos finais de semana que ela levava os filhos, as crianças de quem ela cuidava, né, das famílias para quem ela trabalhava como babá. Ela levava essas crianças para passear, para viajar até a praia, no parque e tal, e ela usava esse tempo para fotografar. Então, é uma pessoa que fotografou quase que compulsivamente. Ela chegou a ter algumas câmeras fotográficas. Ela fotografou imensamente, uma quantidade imensa de fotografias, de rolos de filme, muitos dos quais não foram revelados até hoje. Então ela acumulou material e ela tinha essa personalidade de ser uma pessoa acumuladora, porque ela acumulava também jornais, objetos que ela achava. Então ela era uma acumuladora de outras coisas e não só de imagens e fotos, o que já gerou o debate se ela era uma fotógrafa ou uma espécie de acumuladora de imagens ou de acumuladora da experiência de fotografar mais do que de imagens, visto que ela não revelou boa parte do trabalho fotográfico dela. Então essa é a Vivian Maier, uma pessoa que viveu com pouco contato social, um círculo social bem restrito, com poucos familiares, poucos amigos, que trabalhava como babá, que circulou entre alguns lugares. Então ela tem uma parte da vida dela entre Nova York, Chicago, na França. Ela tem uma viagem documentada em que ela chegou a passar aqui pelo Brasil. Existe a documentação de uma viagem que ela fez por toda a América Latina e passou inclusive aqui pelo Brasil. Então, esta é a Vivian Maier. E a gente só sabe do trabalho dela, só sabe que existiu essa pessoa por conta de um acidente. Quando ela já estava bem idosa e vivendo em uma casa de repouso, ela tinha alugado um espaço onde ela guardou todas as suas coisas, tipo esses estoques, esses depósitos que se alugam um espaço e tranca lá com uma chave, com um cadeado e larga as suas coisas lá dentro. E ela tinha alugado um espaço desse tipo, todo o acervo fotográfico dela estava lá dentro, as câmeras e tudo mais. Ela fotografava muito com câmera médio formato Rolleiflex, que não era o formato mais barato da época, tá? Não era nem a câmera nem o filme mais barato. Ela tinha também câmera 35mm, uma Leica 3. Muita gente diz que ela não tinha dinheiro para revelar as fotos. Essa informação não sei se é realmente precisa, porque ela tinha várias câmeras e os filmes em grandes quantidades não eram tão baratos assim. Então, não sei se fecha muito essa ideia dela não revelar o material por não ter meios financeiros, ou se ela tinha uma visão de que da vida, ela não via muito o fim da vida mesmo envelhecendo, e assim ela imaginava que em algum momento ela fosse pegar aquilo tudo para revelar. Tem imagens até de um banheiro que ela transformou em laboratório e ela mesma revelava alguns dos filmes. Então ela tinha conhecimentos técnico-fotográficos e técnicos de revelação. Então é possível que ela tenha estudado, seja como autodidata, através de livros, revistas, seja com cursos que ela tenha feito, a gente não sabe. Mas ela não era uma pessoa, não era uma analfabeta visual e uma analfabeta técnica. Muito pelo contrário, ela tinha noções técnicas, estéticas e tudo mais. Então ela deve ter investido uma parte consistente do tempo de vida dela estudando. Há uns registros e uns relatos de que em algum momento ali da infância e adolescência dela, ela teria vivido e trabalhado no estúdio de uma fotógrafa, então ela deve ter aprendido
por ter trabalhado ou sido assistente de profissional, alguma coisa assim. Tá? Então essa foi a Vivian Maier. E ela alugou esse espaço e quando ficou numa casa de repouso, acabou não pagando o aluguel daquele espaço. E quem não paga um depósito que você aluga, alguém vai chegar lá, o dono do depósito, tira as suas coisas e joga ou joga no lixo ou faz um leilão vendendo tudo e se livra. Não conseguiu provavelmente contato com a pessoa, porque ela tinha mudado de endereço numa casa de repouso. E assim o material dela foi para um tipo de leilão, como essas vendas de garagem que se fazem aí lá nos Estados Unidos. E alguém foi lá e comprou, 2, 3 pessoas compraram uma certa quantidade, uma pessoa específica, tá, que comprou uma grande quantidade, organizou o site vivianmaier.com, que é da onde eu tenho as imagens que eu vou mostrar para vocês, e o link está na descrição. Uma pessoa comprou uma grande quantidade dessas imagens, começou a perceber aquilo que tinha, alguém entrou em contato com essa pessoa também e falou, olha, o que você tem parece que é de valor e tal. A Vivian Maier ainda estava viva quando esse material foi comprado, mas eles não conseguiram encontrá-la de alguma forma, e ela veio a falecer 2 anos depois que o material foi comprado. Tudo que é visto hoje de trabalho dela, assim, não é um trabalho que ela escolheu mostrar. Não é um trabalho que ela decidiu levar a público. Ela não fez isso durante a sua vida e alguém está fazendo o processo de revelar, escanear, tratar, editar essas imagens em termos de escolha do material a ser mostrado e editar em termos de tratamento de imagem, de alterações, de contraste e tudo mais, luz e sombra. Então, quem deu esse acabamento ao trabalho dela não foi ela. Quem fez as escolhas sobre o trabalho dela não foi ela. Ela não teve o direito de escolher o seu material que ia a público, porque enquanto ela teve esse direito, ela não pôs o material em público. E isso é um dos debates éticos que a gente pode ter sobre o trabalho da Vivian Maier. Se outras pessoas têm ou não têm o direito de fazer o usufruto, inclusive comercial, desse material. Teve inclusive briga jurídica, batalhas jurídicas em torno desse material, que eu não vou entrar nessa parte nesse vídeo. O Ted Forbes, do Art of Photography, tem um vídeo sobre esse assunto. Mas vamos lá. Então, a Vivian Maier foi então descoberta por acidente, porque ia para o lixo o material que ela produziu. Alguém comprou aquelas caixas de filmes e achou ali uma espécie de tesouro visual. Essa compra do material acontece, se eu não me engano, em 2007 e assim a Vivian Maier vai nascer como fotógrafa depois de seu falecimento, depois de 2009. Vão fazer um documentário sobre ela, tem um monte de coisa sobre a Vivian Maier na internet, então vocês dão uma olhada no site vivianmaier.com, tem muita coisa lá, mas resumidamente essa é a história. Aí vamos falar um pouquinho do trabalho dela. Tá? Eu deixei algumas imagens aqui para mostrar para vocês, porque é o seguinte, como ela não escolheu o material que ia mostrar, quando a gente olha o site, o vivianmaier.com, aqui no Portfólios, tem a parte de street, né, de fotografia de rua, 1, 2, 3, 4 e 5, mais o trabalho em cores, mais os autorretratos em cores. Então, tem muita foto colocada aqui no site. E que talvez se fosse ela escolhendo, ou fosse um curador profissional fazendo isso, um editor de imagens profissionais, talvez houvesse uma forma mais assertiva e melhor de escolher, porque quando a gente olha o site, ele tem bastante... são materiais muito desiguais. Existem fotos que são realmente excelentes e algumas que são absolutamente banais. E não é uma crítica, eu não estou desmerecendo o trabalho da Vivian Maier a falar isso. Todos nós produzimos fotos absolutamente banais. As pessoas mais geniais do mundo, Henri Cartier-Bresson, qualquer um aí, Thomas Farkas, German Lorca, Araquém Alcântara, Sebastião Salgado, quem você quiser, faz fotos maravilhosas e faz fotos que não valem nada. Todos nós erramos. O ponto é que quando nós, em vida, escolhemos falar, isso aqui não me representa, então eu vou cortar, você toma essa decisão e esse material some.
Agora, quando a pessoa morre sem ter feito essa escolha, alguém vai olhar aquele material e fazer a escolha, e não necessariamente com o mesmo crivo estético que o próprio artista faria. Por isso, o material é bastante desigual, mas tem algumas coisas que são interessantes. E, por exemplo, nessa foto, vou colocar ela na tela toda e tal, nessa foto a gente vê um uso de perspectiva apontando lá para o fundo da imagem, a gente vê o uso de reflexos, e esta ideia de um ambiente grande que emoldura uma pessoa pequena, a pessoa é um elemento de composição, ela vai repetir muitas vezes. Ela tem fotos que são retratos com predomínio da pessoa, com pouco cenário em volta. Ela tem muitos retratos, mas ela também tem várias fotos que são cenas urbanas, fotografia de rua, fotografia urbana, em que o cenário é uma moldura. E nessas situações ela usa muito molduras visuais, então arcos, janelas, este tipo de estrutura, e ela usa muito perspectiva e muito reflexo. Essas coisas, inclusive eu falo muito disso no meu curso de composição em fotografia, porque eu falo de simetria e reflexo, eu falo de perspectiva, eu falo de uso de molduras, são estruturas composicionais que eu falo muito no meu curso de fotografia, então você quer estudar isso em profundidade, vai lá para o meu curso, é curso de início imediato, não é formação de turma, então é só comprar e começar as aulas. E pelo menos estas três estruturas, moldura, perspectiva e simetrias com espelhamentos variados, a Vivian Maier usou bastante. Aqui a gente tem um exemplo de moldura, do uso do ambiente como moldura, então a pessoa está num tamanho relativamente pequeno. Este tipo de coisa, essas duas ideias que a gente já mostrou aqui, não eram inéditas para a época. Outros fotógrafos também faziam coisas similares, mas ela estava provavelmente antenada ali com o tempo presente, fotografando dentro dos estilos da época. Quando ela não fotografava pessoas, ela tinha um certo interesse por padrões de repetição, que é uma outra estrutura composicional interessante, que flerta com o modernismo, com a abstração, flerta com vanguardas. Então, se a gente pegar as vanguardas russas, por exemplo, as vanguardas do leste europeu, há muito esse uso de padrões de repetição, geometrias e abstrações. E a Vivian Maier também, de vez em quando, conversa com este ambiente estético. Você vê que é um trabalho com uma variedade e com uma pesquisa estética, porque não sai assim do nada, né? A pessoa não vai tendo ideias do nada, ela provavelmente lia, pesquisava, estudava. Aqui já o retrato mais fechado, mas ainda usando a estrutura de moldura. A estrutura de moldura é muito frequente na fotografia dela. De novo, um retrato um pouco mais fechado na pessoa, mas com uma estrutura de moldura, ou seja, ter coisas em volta que criam molduras visuais em quem ela está fotografando. Nos autorretratos dela, ela faz muito isso. Então, emoldurar seus personagens é uma característica marcante na foto da Vivian Maier. Essa foto é uma das fotos famosas dela. Eu citei aqui o Ted Forbes do canal Art of Photography e é a foto favorita dele, da Vivian Maier. Eu pessoalmente não gosto tanto dessa foto, mas ela tem um critério mais que conversa talvez com o cinema da novela vague, que é num período similar, então com uma coisa mais, uma linguagem mais fluida, né? Uma linguagem visual que permite o desfoque, permite o borrão de movimento. Aqui mais um pouco dentro do modernismo, das vanguardas, da abstração. O uso de molduras e perspectivas, então como essas cabeças de pessoas estão emolduradas pelas janelas e formam uma perspectiva e formam um padrão de repetição, como a gente estava conversando dessa fotografia de vanguardas. O uso da moldura, da janela fazendo moldura. Um autorretrato bastante conhecido dela com o uso de moldura também. Então, quando eu olhei todo o material aqui da Vivian Maier no site, eu olhei todas essas fotos, eu procurei analisar com calma. Então a gente tem aqui, de novo, há uma perspectiva, padrão de repetição, formas gráficas, perspectiva alongada, dando profundidade para a cena. A gente tem um conjunto visual que já existia na época, não é inovador para a época. Então, os autorretratos com reflexos que ela faz,
os autorretratos com a própria sombra. Isso a gente viu muito o Lee Friedlander nessa época fazendo e publicando esses materiais, então ela deve ter visto publicações. Tem uma outra fotógrafa, a Lisette Model, ou Model, não sei, que também fazia autorretratos e reflexos, que pode ter sido uma influência. O aspecto dos retratos dela, com ênfase na pessoa, e muitas vezes essa pessoa emoldurada, a gente vai ver alguma vez o Henri Cartier-Bresson fazendo isso, a gente vai ver outros fotógrafos que a gente conhece como o humanismo francês, né? o Robert Doisneau. Tem alguns nomes que vão utilizar esse tipo de estrutura visual, às vezes do retratado emoldurado pelo seu ambiente. Então, há alguns fotógrafos que publicavam muito nessa época e que já eram reconhecidos pelo seu trabalho, que tinham linguagens visuais similares. Haviam as vanguardas do leste europeu, e o modernismo brasileiro não chegou a ser muito conhecido no exterior, mas vamos lembrar que a Vivian Maier chegou a viajar para o Brasil. Ela pode ter visto a fotografia brasileira quando veio para cá. E eu não acho nem um pouco improvável que ela tivesse conhecimento sobre as vanguardas do leste europeu. Assim sendo, ela fotografou dentro de estilos existentes na época e pesquisou e se envolveu com o que existia e trabalhou assim. Ela não foi em nenhum sentido inovadora. Não há uma foto da Vivian Maier que você olhe e fala, isso não existia na época. Tudo que ela fez existia, mas ela fez com qualidade essas coisas que existiam. E aí eu quero chegar na nossa terceira parte desse curso, que é aquele pensar deste vídeo. Mas a ideia é pensar, tivesse a Vivian Maier feito as escolhas, tivesse ela tentado ser uma fotógrafa profissional, tivesse ela buscado o caminho da profissionalização como tantas outras pessoas naquele período, ela teria conseguido, ela teria perseverado, ela teria tido espaço, e eu acho que sim, porque o trabalho tinha uma qualidade parelha com a época. Então ela estava dentro do espírito do tempo, ela estava adequada a parâmetros de publicação dos anos 40, 50, 60, 70 e assim por diante. Então, se ela teria conseguido desenvolver uma carreira na fotografia, provavelmente sim. Se nós hoje estaríamos debatendo o trabalho de Vivian Maier como debatemos, como estamos aqui fazendo esse vídeo, da forma como fazemos, é uma parte mais discutível. Eu fiz umas buscas no Google e usando os nomes sempre entre aspas para dar uma busca exata, né? Então assim, se você faz uma pesquisa por Henri Cartier-Bresson, nome dele completo, entre aspas, você tem pouco menos de 4 milhões de resultados no Google. Walker Evans, outro fotógrafo importantíssimo do período, você vai ter mais ou menos 2,5 milhões de resultados de busca. Então, dois grandes nomes do período têm um número muito grande de buscas. Outros nomes que eu já citei hoje aqui nesse vídeo. O Garry Winogrand, que é um dos fotógrafos mais importantes para a fotografia de rua, mas não é um nome tão famoso quanto Henri Cartier-Bresson. Garry Winogrand retorna mais ou menos 350 mil resultados de busca. Lee Friedlander, que eu citei hoje aqui, também muito importante. Mais ou menos 500 mil de resultados de busca. Então, vamos a outro nome que eu citei hoje aqui. Margaret Bourke-White, para citar uma mulher que publicava muito, fez inúmeras capas de revista. Margaret Bourke-White chega a 800 mil resultados de busca. Então ela ocupa um espaço ali com menos buscas que um Walker Evans, mas com mais buscas do que um Garry Winogrand e um Lee Friedlander. Diane Arbus, 1,5 milhão de resultados de busca. E Vivian Maier, 1,5 milhão de resultados de busca. Então a Vivian Maier hoje ocupa na internet um número de resultados similar ao da Diane Arbus, abaixo de Walker Evans e Henri Cartier-Bresson, acima de Garry Winogrand, Lee Friedlander, entre outros que eu dei uma pesquisada. A gente tem que pensar que se ela não foi inovadora, e alguns desses que eu citei foram, se ela não foi inovadora, se ela estava dentro do espírito do tempo,
ela talvez estivesse mais na fronteira de baixo desses números que nós estamos falando. Então, teria as mesmas buscas na faixa ali de 300 mil, 400 mil de alguns nomes que eu citei? Talvez. Se ela tivesse sido mais presente, inovadora, marcasse mais a época, se tornasse mais prevalente, talvez chegasse nesses números que ela tem hoje. Porque a Diane Arbus é absolutamente relevante na fotografia. Ela tem uma importância muito grande na história da fotografia. Então, eu acho que hoje a gente poderia estar debatendo Vivian Maier no mesmo grau que a gente possa debater um Garry Winogrand. E não é muito comum falar do nome do Garry Winogrand ou do Lee Friedlander. Então, só quem já está pesquisando mais fotografia, estudando mais fotografia, que se afunda mesmo na história, acha esses nomes e fala, vou pesquisar esse cara. Porque Henri Cartier-Bresson é arroz de festa, todo mundo vai ficar sabendo da existência dele em algum momento. Diane Arbus também. Então, certos nomes que são prevalentes na história da arte fotográfica marcaram de tal forma a época que não é muito natural que a Vivian Maier, cuja história fotográfica começa em 2009 e 2010, tenha tantos resultados de busca que a posicione acima de alguns outros nomes, como da Margaret Bourke White, alguém que publicou dezenas, talvez centenas de capas de revista ao longo de sua carreira. Por essa razão, eu acredito que a história da Vivian Maier, desse achado, nossa, a fotógrafa que ninguém conhecia, genial e que foi descoberta, essa história turbina os resultados dela a um patamar acima do que ela conseguiria se tivesse trilhado a carreira fotográfica. Isso não desmerece ela, tá? Chegar a essa conclusão não desmerece o trabalho dela, só coloca o patamar um pouco mais realista de quem seria a Vivian Maier numa carreira fotográfica tradicional e não numa descoberta fortuita. Eu acredito que ela tem um lugar na história da arte, eu acredito que ela tem um lugar na história da fotografia, e eu acredito que ela tivesse tido uma carreira tradicional fotográfica, nós hoje olharíamos o material dela, veríamos livros publicados e estudaríamos o trabalho dela, as estruturas de composição, mas não na mesma quantidade de interesse que vemos acontecendo hoje. Então isso foi turbinado, foi amplificado pela história da descoberta muito fortuita do trabalho dela. E aí a gente tem que pensar um pouco em como uma história incrível amplifica a nossa percepção de qualidade do trabalho. É lógico que não dá para separar a história do artista. Então, a história de Leonardo da Vinci movimenta a busca pelas suas obras, a história de Van Gogh movimenta a busca pelas suas obras. Há uma semelhança entre o Van Gogh e a Vivian Maier, né? Van Gogh teve apenas um quadro vendido em vida e toda a sua obra só é reconhecida depois de sua morte. E a Vivian Maier tem sua obra reconhecida depois de sua morte. Só que Van Gogh era diferente de quem pintava naquele mesmo período, então ele é estilisticamente mais avançado, ele entra numa condição de vanguarda sobre o período em que ele estava. Ele estava à frente do próprio tempo, algo que a gente não pode afirmar sobre a Vivian Maier. A Vivian Maier estava exatamente dentro do seu tempo. Por isso eu acho que é mais fácil entender que alguém tenha percebido o valor de Van Gogh depois, porque ele estava efetivamente à frente do próprio tempo, e não é tão assim justificável a alta valorização do trabalho da Vivian Maier por ele ser um trabalho mais comum dentro do período. Muito bom, com muitas fotos muito bem feitas e que tem uma visão muito interessante para os retratos, para os padrões, para as perspectivas, para as molduras. Então, vale estudar Vivian Maier, vale olhar com calma o trabalho dela, mas talvez ela não tivesse essa proporção, o que é interessante porque, graças a uma história, que é o encontro acidental de um acervo,
um nome ficou maior do que ficaria se tivesse tido a carreira tradicional na fotografia. E isso é algo para a gente pensar sobre como as coisas acontecem às vezes acidentalmente. E eu não deixo de pensar que seja uma grande pena, porque apesar de hoje ela ser maior do que ela seria se tivesse trilhado a carreira fotográfica, o como seria importante para ela ter ficado sabendo em vida o quanto a obra dela era interessante para aquele período e como ela poderia ter trilhado essa carreira que talvez ela sonhasse, não sei, ninguém sabe, mas é algo para pensar. A questão ética de outras pessoas editando o trabalho dela vai ficar para o resto da história, mas não é a primeira vez que isso acontece, tá? Quando, sei lá, o pintor, o Renoir, quando morreu, ele tinha centenas de quadros guardados no porão dele, que os pintores do impressionismo vendiam muito pouco as suas próprias obras. Eles não eram bem sucedidos comercialmente durante as suas vidas, a maioria deles. E o Renoir tinha inúmeros quadros quando morreu. E um dos filhos dele, o Jean Renoir, que era cineasta, vendeu a qualquer preço o acervo do pai para financiar os próprios filmes. E aí esse material acabou ficando conhecido e ganhando valor. Então, não é a primeira vez que a gente vai ver na história. Então, o Van Gogh, depois que morreu, o Theo, que era o irmão dele, foi vendendo os quadros. Então, não é a primeira vez que a gente vai ver na história, não é a última vez que a gente vai ver um artista que não é reconhecido no seu tempo e que é desconhecido do grande público ao longo da sua vida, se tornar um grande artista depois de sua morte, com algumas pessoas faturando muito dinheiro. E essa é a parte que eu acho eticamente mais questionável. Eu acho que quando se encontra um trabalho de arte relevante que foi perdido, que não tinha descendentes para herdar, de repente isso tinha que ter ido para museus, bibliotecas públicas, algo assim, mas da forma como vem sendo tocado, está sendo liberado. Aí de vez em quando você vê uma foto nova aparecendo no site, talvez em algum momento faça um segundo documentário, exposições, mas a gente não sabe o todo do trabalho porque ele está trancado aí com quem comprou esses filmes e faz com eles o que quiser. E é isso, minha gente. E você? O que você acha do trabalho da Vivian Maier? Você gosta? Você já conhecia a história? Você se influenciou pelas fotos dela em algum momento da sua vida? O que você acha disso tudo? Coloca aí nos comentários. Pessoalmente eu não fui influenciado pelo trabalho dela porque eu já estava formado fotógrafo, já tinha uma carreira e estilisticamente já definido em termos de gostos e tudo, quando surgiu a história dela. Então eu já tinha os pilares fundamentais do que veio a ser o meu estilo. Então eu conheci o trabalho dela, achei interessante, eu acho visualmente bacana, mas não foi influente para mim. Mas tem muita gente que começou a fotografar porque a história dela ficou conhecida. Tem muita gente que comprou um livro de arte que não compraria. Tem muita gente que comprou impressões que não compraria. Porque a história incrível da descoberta da pessoa que ninguém conhecia e era genial moveu muita gente a entrar na fotografia, moveu muita gente a comprar arte, a comprar livros. Então, tanto que bem, eu acho que a história da Vivian Maier fez bem para a fotografia e movimentou um mercado com um novo nome, com novas imagens, e isso é bastante importante. É comercialmente relevante, é artisticamente relevante. E aí eu queria saber de você, o que você acha disso tudo? Coloca aí as suas opiniões. Gosta do trabalho? Não gosta? Acha que ela seria reconhecida hoje se não tivesse essa descoberta? Tipo, se ela tivesse trilhado a carreira comum? Quais seus pensamentos sobre isso tudo? Coloca aí nos comentários e vamos conversar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.